tudo bem com vocês? Estamos aqui no quarto episódio da temporada Law Business Hunters do meu programa Andréia Bechara por Advogada Antenada. Hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente e muito interessante para aqueles advogados que querem ter insights para ingressar numa nova, profissão dentro da área jurídica. O assunto hoje é sobre controladoria jurídica. E controladoria jurídica, a gente quase nunca, eu pelo menos nunca ouvi falar na faculdade. Igual também muitas pessoas nunca ouviram falar, de correspondência jurídica. E é uma forma também diferente da gente atuar dentro do meio jurídico. E hoje, vou trazer aqui a Linda, que é meu braço direito, todos já sabem, meu cérebro fora de mim, é sempre assim que eu apresento. Mas eu vou trazer uma pessoa muito especial para mim, porque foi a primeira pessoa que eu ouvi falar realmente sobre esse assunto há uns 4 anos atrás. E eu até procurei ela para fazer uma live comigo há um tempo atrás, já há bastante tempo. Foi uma live super sucesso, porque muitos ouvintes não sabiam o que era isso. E a gente vai falar hoje da controladoria jurídica em 3 vertentes, sobre o empreendedorismo, porque a minha convidada, que eu já vou apresentar para vocês, ela é uma super empreendedora no assunto, e também na vertente para que, na implementação, dos escritórios de advocacia que querem implementar a controladoria jurídica, e também para profissionais que querem realmente ser controller jurídico. A minha convidada é Carmélia Alves. Tudo bem, Carmélia? Oi, Andréia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Gente, o currículo da Carmélia é muito extenso. É muito extenso e eu vou deixá-la se apresentar. E, Carmélia, fala um pouquinho assim sobre quem é você no meio da controladoria jurídica, como que isso surgiu na sua carreira e hoje, nesse sucesso todo, ela também é CEO da Casa Gestão Consultoria, que é um sucesso, e ela vai explicar um pouquinho aqui do currículo dela para gente. Aí, Andréia, eu comecei como todos os advogados, né, bacharéis de direito. Então, entrei no mercado, eu trabalhava num departamento jurídico de uma multinacional. Então, eu tinha uma exigência muito grande com os escritórios de advocacia sobre gestão da informação mesmo, né, de trazer números, resultados, para que a gente pudesse melhorar internamente, para diminuir ali, né, tanto o contencioso da empresa. E eu percebia essa carência dos escritórios de advocacia. Saí do departamento jurídico e fui para os escritórios. Quando eu comecei a advogar dentro do escritório, eu falei: opa, de fato, não consigo entregar para o departamento jurídico aquilo que ele deseja, né? Eu não tenho um software adequado, eu não sei como inserir essas informações no sistema, eu não sei mexer com relatório, né? Não é essa a nossa praia. Isso foi, assim, você trabalhando nessa multinacional, é que começaram a te demandar alguns assuntos que você desconhecia ou não? Você já tinha Não. algum contato aí com a controladoria jurídica? No departamento jurídico, eu senti a necessidade de ter essas informações dos escritórios, e não tinha. Nenhum conseguia atender a gente da forma que a gente esperava e precisava. Aí saí desse departamento jurídico e fui para escritório de advocacia, fui começar efetivamente a advogar. Quando eu Mas na época você já era advogada? já era Eu vou advogada, interrompendo um pouco, tá, gente? isso aí, para Só para a entender, gente entender o caminho, como que foi aí, essa escadinha dela. isso aí, já era advogada. Aí fui para o escritório de advocacia. Comecei como advogada, né, júnior e tal, e aí eu percebia que, de fato, a gente não conseguia entregar para os departamentos jurídicos das empresas as informações que eles necessitavam, né, condenações por pedido, provisionamento, contingenciamento, né. Então, era uma coisa que para o advogado era muito diferente, era coisas que não faziam parte da rotina do advogado. E aí eu comecei a me especializar e ficar curiosa nessa área. E fui crescendo profissionalmente na advocacia, aí passei para advogado pleno, sênior, até que eu assumi uma coordenação de uma carteira muito grande de um escritório. E aí foi aquela loucura, eu tinha que fazer a gestão de uma carteira,
Na época era uma construtora muito grande, ele me exigia ali números e eu não tinha como entregar esses números através de planilha de Excel. Então eu tinha que parar, às vezes, 1 semana, 2 semanas para ficar alimentando planilha de Excel para entregar para o cliente aquelas informações que ele queria, né. E também, além de atender as necessidades dos clientes do escritório, eu ainda tinha a minha equipe, que eu tinha que ajudar a minha equipe. Tinha que coordenar, gerenciar. Exatamente. Eu tinha que ajudar com relação à entrega dos prazos, estava sendo cumprido, se não estava, se todas as publicações que tinham chego, se eles tinham efetivamente tratado aquelas publicações, com relação à contratação de correspondente, se tinha feito toda essa diligência. Então, além de me preocupar com a entrega de um bom trabalho para os clientes do escritório, eu ainda tinha que gerir a minha equipe. E eu não tinha ferramenta nenhuma. O escritório, na época, tinha um software jurídico subutilizado, e Uhum. foi quando eu falei: não, eu vou pegar essa ferramenta aqui e vou aprender a mexer nela, porque ela tem que me ajudar, né? E aí comecei a desbravar aí com relação a software jurídico, implantação de fluxos e procedimentos. Eu tenho aqui quase 2 folhas do seu currículo, né. E aqui, Não. você, sua formação, você formou em direito, depois você fez, especialização em processo civil, Isso. depois o que que é essa Aí eu fiz, curso de auditoria, né, pela ISO. então, essa auditoria, você acha pela ISO 9001, Exato. você acha que isso foi algo que você percebeu já direcionado para essa gestão de controle? É necessário para quem quer, ser um controller jurídico, ter essa formação Não, não acho necessário. Essa formação eu fiz até antes de 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 pensar é, de nisso, de ser chegar bacharel de direito. ah, Foi sim. bem antes, né, eu trabalhava numa empresa, também construtora, e aí a gente para estabelecer mesmo ali não conformidades, fluxos e procedimentos, né, para entregar um serviço, de uma qualidade com uma qualidade melhor, Porque mas não há isso dentro da necessidade. controladoria jurídica, né, a questão de fluxos, né, de É, manuais, de procedimentos é muito importante. Então isso aí deve ter te dado um com bom certeza. insight para você É, porque hoje me deu uma base. cada hora é uma coisa, né, ISO 9001, agora é o famoso ESG, tudo são processos, né, Exato, procedimentos que a pessoa tem que ter dentro de uma empresa, exato. para ter uma certa qualificação. Aí, aqui também tem, vamos lá, inteligência artificial, especializações, na área de deixa eu ver aqui, fala mais coisas aí que do seu Pois currículo, é, aí me para você formei, até chegar aí é, na casa gestão. me especializei nessa área, e aí eu falei: "Opa, muitos escritórios não têm isso, que eu estou implantando aqui nesse escritório", Mas tinha exigência, né? mas todos têm a A exigência. exigência e a necessidade de ter Exatamente. essa questão aí Mas não são todos os advogados que têm o perfil para fazer esse tipo de atividade, e precisa ser advogado, porque precisa ter o conhecimento técnico. Quando eu falo advogado, não é só advogado não, pode ser bacharel de direito também, tá. ter um contato, uma relação com o Tem que ter o jurídico. conhecimento técnico da área do direito. Pode ser uma Sim. linda? Pode, claro. Ah, tá vendo, gente? Vocês aí que estão acompanhando, querendo se formarem lindas, dá para ser também. Isso aí. Esse termo controller O jurídico, Onde que você teve contato com esse termo? Porque aqui fala que você trabalha como, eh, nessa parte de controller há mais de 10 anos. Isso. Você teve alguma É é formação? é. De onde surgiu? Vamos abafar aí o tempo, né, tipo assim, eu falei que depois de 10 anos eu não ia contar mais, né. Mas assim, foi quando eu estava nesse escritório de advocacia. Eu senti essa necessidade, foi quando eu comecei a fazer cursos nessa área. Aqui em Minas não tinha, então eu fui para São Paulo, eu fui para o Sul fazer cursos nessa área de controladoria jurídica, e aí fui me aperfeiçoando, aperfeiçoando. Quando eu vi que o escritório ficou pequeno para mim, eu falei: "Opa, tá na hora de agora eu chegou abrir a a minha hora. própria empresa". E aí foi assim, eu já estava no meu segundo filho, né, então eu precisava conciliar também essa rotina de mãe
e Mãe empreendedora. empresária, né? Exato. Porque E você é- já deixou de advogar ali, já passou a Exato. ser empresária e a dar o suporte necessário para aqueles escritórios que se adequavam, né, à necessidade da controladoria jurídica. Isso. É E aí isso? foi quando, exatamente, eu abri a minha própria empresa, né? E aí foi, E como chamava e chama até hoje chama Casa Gestão Legal, né? Muita gente me pergunta por que Casa é de Carmélia Augusta da Silva Alves. Pois Casa. é, várias vezes eu parei para pensar. Quando, né, eu tive o primeiro contato com a Carmélia, eu sempre fui muito ligada a nomes. E geralmente a gente tem que colocar um nome que o nosso público entenda. E eu sempre tive dificuldade com essa questão. Mas você esclarecendo agora Isso. dá para entender que casa não é de casa, porque às vezes a gente acha que Coincidiu. E aí foi uma agradável, né, coincidência, porque são as iniciais do meu nome, mas também eu falo: "Vamos organizar a casa?", organizar a né, casa. porque a controladoria literalmente organiza a casa. Então ficou de forma sublime ali aquela, né, intenção. Não é o caso, não foi a intenção desse caso, mas sim do meu nome, mas ficou também de forma sublime essa organização da casa, seja departamentos jurídicos ou escritório de advocacia. Mas o termo controladoria e controller jurídico, a gente quase não escuta falar sobre isso. Agora a gente escuta, depois da pandemia, com tudo sendo digitalizado, com a tecnologia super avançada em relação a softwares e tudo mais. Mas esse termo, estudante de direito não Desconhece? escutava isso, desconhece É. totalmente. Na faculdade, eu sinceramente não sou formada há muito tempo, porque é minha segunda graduação, a minha primeira é administração de empresas. Então, assim, de gestão empresarial, eu tenho, né, um ouvido bom para isso, mas advogado, gestão, administração, é muito complicado, né, É. Carmélia? Então, assim, eh, explica para mim o papel do controle jurídico. Isso O aí. que tanto para aquele que vai se especializar em controle, qual que é a formação que ele precisa? Eu quero que você seja bem clara nessa situação. E para quem é quem precisa da controladoria? É só escritório de grande porte? Pode ser um escritório de pequeno porte? Um advogado autônomo que tem ali, né, o seu escritório, só ele e um estagiário? O que você acha aí dessa importância, tanto para quem quer realmente ser um controle e para quem quer implementar a controladoria? Isso. Vamos lá. Eu vou falar aqui porque é muito divergente, sabe, esse entendimento aí do que é paralegal, do que é controller, né? Controladoria não, né? Tem um termo de fato correto. Uhum. Agora, o que é um controller e um paralegal, muitas pessoas têm entendimento diverso do meu. Mas o meu qual que é? O paralegal, ele pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico na área do direito. Ele não precisa ser bacharel de direito e não precisa ser advogado, tá? Hoje, inclusive, existem cursos técnicos nesta área, tá? Uhum. De 2 anos. Então, assim, o paralegal, ele precisa ter o conhecimento, mas ele não precisa ter formação. Já o controller, ele Ah, sim. precisa ter formação. Ele O, precisa ter ou bacharel de direito ou advogado. o paralegal seria um assistente? Exatamente. O paralegal, ele não precisa ser formado em direito, não precisa ser advogado. Hoje a gente tem vários paralegais que são administradores, que são contabilidade, que é Sim, auxiliar administrativo, entendeu? Que é, entendi. que é diferente também da figura do estagiário, tá? O estagiário é estagiário. O Aham. paralegal é aquele que tem um conhecimento técnico, mas não tem formação. E o controle necessariamente precisa de formação. Além dessas questões, a gente fala que tem que ter os critérios objetivos e os critérios subjetivos. Então, além dessa formação, né, a gente pede que a pessoa seja organizada, proativa,
né? Uma pessoa que entenda de tecnologia, que goste um pouco aí dessa questão de liderança, Esse aí o controller, ou né? controller, Além de ser advogado ou ou bacharel, bacharel, ele precisa ter esses requisitos subjetivos, tá? Por quê? O que eu falo muito nos meus cursos é ter o profissional formado, o bacharel ou o advogado, isso hoje é fácil encontrar no mercado. O diferencial hoje são esses critérios subjetivos. É aquela pessoa que sabe tratar com inteligência emocional, com inteligência emocional mesmo, sabe lidar com as pessoas. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer recrutamento nessa área de controladoria, o que o sócio quer é o seguinte: fala, Carmélia, sob serviço de controladoria, a gente forma ele. Mas eu preciso que a pessoa já venha assim, que ela saiba lidar com pessoas, que ela tenha espírito de equipe, que ela tenha, né, liderança para poder ali envolver todo mundo nesse assunto, disseminar a cultura da controladoria jurídica dentro do escritório. Então, isso hoje, os critérios subjetivos hoje, fazem muito mais destaque do que os critérios objetivos. Porque outra coisa, eu tenho hoje paralegais que estão à frente de controladoria jurídica. Por quê? Ele tem o conhecimento técnico, mas por que então que o paralegal ele não pode assumir o controle? ele pode. Porque eu entendo o seguinte, se não é, você não vai advogar, você não vai fazer a parte técnica do advogado. Exato. Então, por exemplo, uma linda da vida, gente, se vocês me roubarem a linda, vocês vão ver comigo. Porque uma linda da vida, ela não tem a formação em direito, Exato. não é bacharel também. Ela está fazendo, né, uma graduação linda, por favor, fala o nome da sua graduação. Investigação forense e perícia criminal. Eu nunca Nós consigo vamos encurtar, vamos falar agora só investigação e perícia. Sim, a Linda, ela tem um contato, né, com a área jurídica há 5 anos. Então, assim, dentro ali de todas as contratações, intermediação de serviço que a gente faz, dentro da correspondência jurídica, a gente lidou com todas as áreas. Então, eu falo assim, ela lê as atas de audiências todas que chega para poder fazer a entrega, a devolutória para o cliente. Então, ela faz ali um relatório de entrega. Ela faz também a parte de pagamentos, né? Através da planilha, da organização. Então, ela tem uma noção de como lidar com o cliente, como lidar com o correspondente. Então, eu falo assim, ela é um controller jurídico. Para mim, ela é mais do que um paralegal sem ter sequer feito um curso na área, porque muitas vezes ela vai precisar da formação, sim. Gente, Carmélia tem um curso que eu vou deixar no link do vídeo para vocês terem acesso. Você tem 3 cursos, né, o Carmélia, na área de formação de controller? Um hoje, que é o introdutório, que é de 3 horas, eu vendo ele só na forma gravada. Certo. Eu tenho o avançado, que ele é ao vivo, ele é online, mas ele é ao vivo, são 13 horas de curso. E tem o básico, que ele é presencial. São 8 horas de cursos, mas ele é presencial aqui em Belo Horizonte. Mas esse presencial é através da própria escritório que te contrata para dar treinamento interno ou é Não. o profissional que equipe. quer se É da especializar? casa para aqueles profissionais que querem se especializar. Gente, vale Entendeu? a pena, porque ela é... Mas nesse ponto, é igual eu te falei, é só o termo que muda, sabe, Andreia? Então, assim, eu tenho paralegais que estão em coordenação e gerência de controladoria jurídica. Entendeu? Por quê? Apesar de não ter a formação técnica do direito, ele conhece tanto o direito que ele está à frente desta área, né? Foi um escritório de reclamante que eu fiz implantação. O boy que estava com ela há 13 anos conhecia tudo sobre direito do trabalho, inclusive execução, que nós na faculdade aprendemos pouco, né? Ele sabia tudo e ele esteve à frente, ele está à frente da controladoria jurídica, porque ele sabe tudo de direito do trabalho e eu tenho ali abaixo dele bacharéis e estagiários. Quando você fala assim, parece um déjà vu, porque o escritório que eu trabalhei, o motoboy, ele sabia mais do que eu, porque eu já contei minha história nos outros episódios, vocês entram lá, gente, o episódio 1 tem 3 partes, eu conto toda a minha experiência dentro do escritório. Então, assim, eu já tinha minha OAB, mas eu falo que tanto estagiário quanto motoboy sabia mais do que eu, questão onde fazer protocolo, onde ir em cartório, ele sabia muito. Isso aí. E ele fazia faculdade de engenharia.
E Ou ele era seja, muito bom. Eu falei assim, gente, fica parecendo que é essa pessoa aí que deve ter assumido esse caso, exato. que a gente não pode dar nomes aqui dos É, escritórios, A então, enfim, né? prática faz muita exato. diferença. Não adianta você ter o conhecimento e não saber colocar em prática. E o perfil. O perfil, às vezes a pessoa tem formação, mas ela não tem perfil. Ela estudou para advogar, para fazer petição, para fazer audiência, para consultar doutrinas, teses e tal. Ela não estudou para contingenciar, provisionar, entregar, fazer BI, fazer dashboard. Ela não tem aptidão para isso. Então, a pessoa, além de ter, às vezes, esse conhecimento técnico, ele precisa dessa entrega. E às vezes ele não quer. E aí tem outras pessoas que conseguem fazer essa entrega de resultados, indicadores, metas e tal, e que uma pincelada ou um apoio, às vezes, da parte técnica do direito Uhum. já é o suficiente, tá? E a questão é quais são os escritórios que escritório de pequeno porte, grande porte, quais que você acha que devem implementar a Pois controladoria? é, essa também é uma pergunta que fazem muito. Todos não têm porte, tá? Até sociedade individual hoje eu recomendo que tenha uma controladoria. E você dá esse suporte, essa consultoria para pequenos escritórios Sim, eu também? já dei consultoria para escritório, que tinha o sócio, um estagiário e a secretária. A controller era a secretária. Aham. Então, assim, menor, se você já tem uma carteira, por menor que ela seja, eu falo, não precisa ter uma área de controladoria jurídica, mas você precisa realizar as atividades relacionadas à controladoria jurídica. Então, assim, eu tenho 20 processos, 50 processos, você já tem que começar a fazer a gestão desses processos, tem que cadastrar em algum lugar, não dá para deixar só ali o Word, ou as pastinhas ali no servidor, Tem que ou ter um uma Excel. pessoa para fazer a organização, a gestão, para Não há tirar um necessidade pouco. de ser uma pessoa. Às vezes, a própria pessoa ali já advoga num meio horário, no outro meio horário faz. Eu falo assim: como que você mensura uma controladoria jurídica? Você vai levar em consideração quais atividades que você quer trazer para dentro da controladoria jurídica, e dependendo do porte, essa controladoria pode ser feita com 20 pessoas, 5 pessoas, 3 ou meia pessoa. Então, vai depender do porte do escritório e as necessidades de quais atividades que ele vai trazer para dentro da controladoria. Mas que é recomendado para qualquer porte de escritório, é. Porque até para você crescer, você precisa estabelecer fluxos e procedimentos para cadastro de processo, tratamento de publicação, baixa e assim por diante. Uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu não sei, às vezes eu estou até atravessando aqui, é o que é controladoria jurídica. O que é? Porque tem gente que não sabe o que é igual você falou, dentro das faculdades, às vezes não sabe. Exatamente. Então, olha só, eu quero que você fale o que é, sim, mas eu gostaria de colocar uma situação. O mito, né, que existe em relação à controladoria jurídica. Muitos escritórios de advocacia têm uma dificuldade de entender o que é a controladoria jurídica. Por quê? A gente vê no nosso meio várias propagandas falando dos softwares, que vai resolver tudo, que vai se resolver a sua vida. E, na verdade, aqueles escritórios muito conservadores, e eu já passei por um que nem era tão conservador assim, mas tinha um programa maravilhoso lá dentro do escritório. Só que tinha um grande problema. Achou que comprou o programa e resolveu o problema. E nós precisamos de 3 coisas. E a Carmélia vai falar se eu estou falando mentira, se eu estou viajando ou não. Mas 3 coisas, elas são fundamentais. Eu acho que é uma trilogia que uma tem que se conectar à outra, que é a tecnologia. Não adianta nada o escritório investir milhões no software, igual eu já passei por escritório que investiram e chegou nas pessoas. As pessoas não se desenvolveram e não se adaptaram ao tirar o papel, tirar o conservadoria e passar aquilo ali para essa pessoas que vão separar ali, né, a controladoria, que seria a parte administrativa ali, a parte de separar, porque eu sempre falo que a controladoria que ela é a falsa controladoria dentro do escritório, que só tem o sistema, acaba que cada advogado toma conta de um estagiário. Cada advogado toma conta de uma parte administrativa, de um prazo. E se aquele advogado morre? Ou se aquele advogado sai, aquele estagiário, aquela rotatividade que tem de estagiário?
tudo fica perdido, todo mundo fica perdido. E se tivesse ali pessoas sendo treinadas para saber e entender o que é realmente uma controladoria, e aí sim, associado a um bom sistema, e a terceira que eu falo são os processos. Sei. Porque depois que você tem uma tecnologia, as pessoas certas e os processos, as coisas começam a andar. E uma boa consultoria para poder fazer isso funcionar dentro do escritório seria ótimo, né? Sei. Isso É o mundo ideal. Eu E acho aí? que isso é o O mais que é a importante. controladoria? É isso mesmo? É Estou falando certo? exatamente isso, né? Então, a controladoria ela é um conjunto da tecnologia, de pessoas, tecnologia, de pessoas e de fluxos e procedimentos, ok? A controladoria é aquela área que realiza todas as atividades administrativas e burocráticas do direito. Eu falo que é aquilo que você não aprende na faculdade. Tem gente que fala assim, aquela parte chata do direito, eu falo, aquela parte chata que eu amo fazer. Por quê? Porque as pessoas normalmente não têm aptidão para realizar essas atividades. Então, hoje, você falou assim, nossa, coisas assim perfeitas da realidade hoje. Eu chego em escritório de advocacia, eles têm um super Já investiu no software, jurídico né? subutilizado. Aí eu chego lá, às vezes, ele fala assim, porque o software não funciona, porque ele não presta. Eu falo, não, você está aqui com uma Ferrari, mas você está usando igual um Fusquinha. As empresas né? que vendem esse software não dá treinamento? Hoje a gente vê que algumas estão se preocupando com isso. Por quê? Mas em manusear a ferramenta, né? Em manusear a ferramenta, mas ela não senta e porque estabelece acaba os fluxos e procedimentos. Acaba não E sendo nem útil. separa as pessoas dos problemas, porque Muito tem menos. advogado e tem pessoas ali dentro que não quer lidar com essa questão de gestão, não tem a menor habilidade, não tem os soft skills que a Carmélia tinha falado anteriormente. Exatamente. Que às E vezes qual- é melhor contratar uma pessoa, né? Exatamente. Qual que é a preocupação do software? Ele quer vender software ou ele quer vender implantação, controladoria? Ele quer vender software. Então, assim, o máximo que hoje eles fazem é treinamento para a utilização do sistema. Mas como que eu vou utilizar aquele sistema a favor das necessidades daquele escritório? Eles não vão te propor, né? Então, de fato, você precisa ali de uma consultoria para entender dos negócios do cliente, das necessidades do escritório, das necessidades dos clientes do escritório, para que estabeleça fluxos e procedimentos. Veja se o software é o mais adequado para aquele fluxos e procedimentos que você necessita. Então, às vezes eu chego lá e já tem um software. E às vezes a gente que tem que fazer os fluxos e procedimentos que se adequem àquele software. E hoje eu falo o seguinte, não. Primeiro, você tem que saber o que você quer para o seu escritório, o que você precisa para atender os seus clientes. Tem ali? Então, vamos procurar no mercado agora o melhor software que te atende? Porque não existe aquele melhor software. É uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Qual o melhor software que tem no mercado? Tanto é que eu vou pedir no final do programa a dica dela de pelo menos 3 softwares que, dentro do mercado que ela já trabalha, que o pessoal reclama menos. Mas desde que já tenha passado por consultoria. Porque senão vai todo mundo reclamar que aquele software não funciona porque não sabe utilizar. Então, esses aí não valem. Ou então compra um que não é adequado à sua necessidade. Exatamente. Então, assim, estabeleceu fluxos e procedimentos, já sabe o que você quer, aí você vai no mercado e procura um software que melhor te entrega esses resultados que você precisa. Escolheu e tal? Agora eu vou atrás de uma equipe adequada para colocar em prática, executar esses fluxos e procedimentos dentro do software, dentro do escritório. E aí, o mais importante é mudar a cultura desse escritório de advocacia, desse departamento jurídico. Vou abrir um parênteses aqui. Aí a gente tem que contratar até um pai de santo para poder resolver. Controladoria jurídica não é só para escritório de advocacia. Departamento jurídico também tem que ter controladoria jurídica. Eu já fiz várias consultorias em departamento jurídico. Então, depois que a gente faz essas 3 seleções, a gente precisa ali, de fato, disseminar essa cultura dentro do escritório, departamento jurídico, porque as pessoas não estão habituadas. E por isso que muitas vezes a gente tem ali confrontos
entre equipe técnica e controladoria, porque eles estavam acostumados, advogado com seu estagiário, estabelecer ali o procedimento dele e Sim. tal, e não era um procedimento do escritório, é um procedimento das pessoas que estavam sentadas na cadeirinha naquele momento. Se tem qualquer rotatividade, né, adoeceu, alguma coisa assim, o escritório fica na mão. Então, a controladoria jurídica, ela é para estabelecer padrões para o escritório, que independente da pessoa que vai sentar na cadeirinha, vai ser entregue aquele serviço. Qualquer pessoa consegue executar aquele serviço, porque é um padrão do escritório. Claro que toda regra tem sua exceção. Às vezes tem cliente que tem particularidades. A gente vai ter o padrão do escritório, mas aquele cliente que tem alguma particularidade, a gente vai fazer ali atender aquela necessidade. Mas eu preciso de um padrão, porque se eu não tiver padrão, eu não tenho números, eu não tenho resultado, eu não consigo entregar nada. Isso que você está falando de ter uma gestão e de pessoas que sabem fazer, por exemplo, a mesma coisa. Vamos dizer assim, por exemplo, se eu cair dura aqui, a Andrea sabe exatamente tudo que está acontecendo. Nem tudo. Calma, tô dando um exemplo. Tem uma raiva quando ela sai de férias, gente. Porque Quando o que foge acontece? um pouquinho de uma corzinha ali que eu uso muito o Keep, sabe? Do Google, que é um mapa mental nosso lá. Quando ela muda uma corzinha, já fico perdida. O telefone toca. O telefone toca, tô lá na Vai praia, sair das a Andrea tá férias. me ligando. Vou pagar essa hora extra das férias. Não vou ficar quebrando cabeça. Aí Não o é? que acontece? Nós temos clientes que eu percebo isso. Essa controladoria jurídica dentro do escritório faz muita diferença. E a gente consegue perceber quando um cliente tem e quando um cliente não tem. Quando o cliente tem, a gente percebe que ele tem uma gestão legal, não a sua gestão legal. Quando a gente percebe que ele tem uma gestão dentro do escritório, que é tudo organizado, ele faz um pedido, uma demanda, vem tudo bonitinho, certinho. Eu só não vou falar o nome do escritório aqui, porque a gente não está ganhando comissão, mas dá até vontade de fazer propaganda. Mas é assim, Depois você me conta se foi eu que implantei incrível. controladoria nele. Vamos discutir isso. É incrível como que vem tudo organizado. E mesmo que mude o funcionário, porque já aconteceu de vem a mesma planilha, tudo bonitinho, com o nome de quem está assinando diferente. A gente vê que pode haver uma rotatividade lá dentro, mas graças à controladoria jurídica, continua tudo organizado. Todo mundo está sabendo tudo que está acontecendo. Isso aí. Agora, quando o cliente não tem isso, contrata para audiência 1 hora antes da audiência. Perde prazo, liga desesperado. Aí começam a jogar a culpa no outro. Ah, mas eu te liguei. Não, a pessoa liga e faz um orçamento. Aí ela faz tanto orçamento e faz tanta confusão e perde prazo, perde audiência. Não tem essa gestão. O bom é que a gente é bem organizada nessa questão, porque quando cai no financeiro, que a gente vê que está demorando a pagar e que é o escritório que mantém prazos de pagamento, e a gente percebe essa questão, porque dentro da controladoria, geralmente é separado, né? O administrativo do financeiro e da controladoria. Às vezes o administrativo fica junto com o financeiro e separa da controladoria. Uhum. E a controladoria distribui os processos, né? A questão, principalmente de audiência na contratação de correspondentes, mas passa para o financeiro. Exato. E aí dá um desequilíbrio. Seria bom se a controladoria trabalhasse com o financeiro também e resolveria bem A bastante grande vida. maioria tem que trabalhar. É o que a gente fala de informações financeiras. Então, por exemplo, o exemplo que a gente está tratando aqui de correspondente. Então, é a controladoria que faz aquela contratação do correspondente, né? Eu falo tanto para diligência, COP e tal, e para audiência também. Ela faz a contratação. De diligência, ela contrata, ela recebe, ela entrega para o advogado e tal. Mas de audiência, ela faz a pré-contratação. Ela manda para o correspondente, fala, correspondente, semana que vem tem essas audiências. E aí o advogado, 1 dia, 2 Passa a dias informação antes, técnica. entra em contato com o correspondente e passa a informação técnica. Toda vez que aí é concluído, a controladoria que faz dentro do sistema o que a gente chama de debit. Então, é ela que lança ali dentro do sistema se a correspondência foi feita, se não foi feita, tá? E aí, quando o correspondente manda o faturamento dele também, aí o financeiro extrai do software aqueles debites
de correspondente, pega o seu, bate se está tudo certinho, ok. Se teve alguma divergência, ele vai mandar para a controladoria e falar, olha, a Andreia está me cobrando isso aqui, está faltando esse e esse. Aí eu falo assim, não, esse aqui eu esqueci. Ou, esse aqui eu cancelei e tal. Então, assim, é a controladoria que manda para o financeiro fazer o pagamento, na grande maioria. Tem escritório que o formato não é esse, mas o que a gente recomenda é esse. Por quê? Porque é a controladoria que sabe se a diligência foi feita, se não foi feita, né? Às vezes pediu, mas a cópia veio ilegível, e aí pediu de novo, o correspondente não respondeu, né? Então, assim, quem passa a informação para o financeiro pagar é a controladoria. É o que a gente recomenda. Sim. Eu gosto muito, gente, e eu acho que hoje é muito importante os escritórios de advocacia entender que escritório de advocacia, advogar, ou para si mesmo, ou para outras pessoas, tem que lidar como empresa. Não adianta hoje você trabalhar com a cabeça de não sei quantos anos atrás e achar que você só advoga. Como eu tenho uma graduação em administração de empresas, sou apaixonada por empreendedorismo e pelo meio empresário mesmo, pelos super-heróis, né? Porque no Brasil, quem é empreendedor é super-herói. Porque a cada dia é uma batalha e a gente tem que vencer o mal o tempo todo. Tá. Então, a gente está sempre ali como super-herói. Você, como empresária, você sabe que a gente tem que passar por várias mudanças e enfrentá-las. E eu aplico muito o método 5W e 2H. Eu não vou entrar muito no método aqui do 3W e 2H da administração de empresas, porque para mim ele já está bem antiguinho, sabe? Mas eu gosto, porque como eu me formei alguns anos atrás, eu gosto de aplicar. Eu vou só pegar aqui e ler para vocês, porque minha pronúncia em inglês é péssima, mas eu vou falar são 5 Ws e 2 Hs, né? E a Carmélia, ela já falou aqui, nessa sequência, várias, pelo menos 4 delas, você já falou. Uhum. A gente vai entrar nos 2 Hs, que é o que todo mundo quer saber. Você vai entender por quê. Então, vamos lá. Você sabe muito bem o que eu estou falando. É o what, why, wo, when, que são os 5 Ws, tá? E where, que é o quê, né? O que define a controladoria, o porquê, por que você precisa aí da controladoria, quem vai executar a controladoria, quando, que é o tempo, lapso de tempo, que a gente não falou, porque vai depender do tamanho do escritório, Exato. Determinar isso, quando, né? Quanto tempo vai aí estabelecer dentro do seu escritório, onde, né? Onde você vai aplicar. E aí vem os 2 Hs. Como, que é o how, e o how much. Quanto. Quanto custa? Porque eu entendo o seguinte. A gente aqui é adulto. Quem é empresário sabe. Quem é empresário de verdade, que não é aventureiro, sabe que para você enfrentar hoje ser um empreendedor, dói. E você tem que crescer. E para crescer, não tem almoço grátis, não tem mágica. Você precisa de investir. E nós falamos aqui em 3 investimentos muito importantes, que é tecnologia, pessoas e processos. Então, fala para a gente, Carmélia, se você que já está há muito tempo nesse mercado, hoje você já é uma empreendedora, uma consultora, quanto mais ou menos custa e quanto tempo demora para uma implementação, para mudar a cultura de um escritório, para fazer realmente a implementação? Vamos lá, falar de pequeno porte. Uma variação, né? De para mínimo aqueles que e querem máximo. começar a organizar Exatamente o como você escritório. falou. Depende do porte do escritório. Quais são os requisitos para a gente levar em consideração para fazer uma proposta de implantação de controladoria jurídica? Quantidade de processos ativos, tá? Seja processos do contencioso ou projetos ou serviços do consultivo, tá? Então, quantidade ativa. Software utilizado, porque tem software que é mais fácil, tem software que é mais difícil, tá? Se você utiliza ou não o GED, né, que é o gerenciamento eletrônico de documentos, se é nuvem, se é no GED do sistema e tal, isso influencia também. Esse tá? nome para mim é novo.
E a questão da área de atuação. Então, assim, tributário, qual a maior área de atuação do escritório? A maior área trabalhista? É cível? É tributário? Por quê? Porque cada área tem uma complexidade. Cível tem um painel do advogado, que é aquela loucura que você tem que ficar entrando, se dá leitura, se não dá, se é da leitura tácita e tal. Então, leva também em consideração isso. Se o escritório tem aquele, né, publicador que traz também as intimações do painel do advogado ou não, só as que são publicadas no Diário Oficial. Então, a gente leva isso em consideração também. A matéria de maior atuação do escritório. O trabalhista é mais simples, mas os prazos são muito mais céleres. Tem um leque muito maior de informações, às vezes necessárias a título de relatório. Então, eu preciso saber tudo ali do reclamante, última função, testemunhas, né, para contraditar. Então, assim, são esses os requisitos. Quantidade de processo ou serviços ativos. Vamos lá, fala quanto. Isso, software de mais ou menos o processo. Mas de consultoria para implantar. É entre 15 a 25 mil. Para consultoria. Para consultoria de controladoria jurídica. O que é isso? Eu vou dentro do escritório, do departamento jurídico, estabeleço os fluxos e procedimentos com aquele escritório, treino a equipe que vai realizar essa atividade, audito se está funcionando, entrego o serviço, ok? Certo. Essa é a consultoria. Mas a gente tem um outro serviço que está um pouco mais de 2 anos no mercado, que é a terceirização da controladoria jurídica. Que é legal, que eu faço um pouco isso também para alguns escritórios. Exatamente. Que eu chamo de estagiário online, sabe? Eu nem falo o termo controller para não espantar alguns clientes que não conhecem. E para não fazer concorrência com você. Ah, é? Mas aí eu contrato ela para me dar mentoria, para me dar tudo que eu preciso, né? Porque dentro do meu negócio, do Legal Headhunter, eu faço intermediação de serviços e profissionais. É isso. E hoje o que eu mais tenho de requisito, de solicitação, Andréia, você tem um controller para me indicar? Andréia, você tem um assistente? E eu uso muito a minha base de correspondente que me atende há mais de 2 anos, que eu já sei quem tem o perfil, que são as soft skills que você me falou, e além da habilidade tecnológica. Então, eu já mando para ele, porque esse profissional vai dar assistência online de controle jurídico. Aí bom saber que você tem esse produto, porque... E aí a gente divide em 8 serviços dentro da controladoria jurídica. E o cliente pode contratar 1, 2, 3 ou os 8 serviços, tá? Então, assim, a dor maior hoje dentro dos escritórios e departamentos jurídicos: cadastro, publicação e baixa. Então, é ter um cadastro correto com o agendamento dos prazos do cadastro. Publicação, tratar a publicação e recomendar os prazos cabíveis de acordo com cada tipo de publicação. E aí tem aquela questão de painel do advogado, o que é publicado, o que não é, contagem pela leitura tácita, entra e dá a leitura. E a baixa. Tão importante quanto você lançar os prazos de forma correta e tal, é você verificar se o advogado efetivamente está fazendo. Porque às vezes o prazo está lá lindo e maravilhoso, mas ele não faz. Né? Porque ele está ali lotado de coisa. Então, o que eu falo ali é aquele serviço de acompanhamento mesmo. Advogado, aqui, você fez? Você fez? E o duplo cheque, além de verificar se efetivamente foi feito, se foi feito da forma correta. Que também é se o protocolo foi feito na instância correta, se o processo é aquele mesmo, se a guia foi juntada, se a guia paga, se a guia é daquele processo. Então, também fazer um duplo cheque nessa baixa do prazo também. Entendeu? Então, são 8 serviços e cada um contrata o serviço que achar melhor. E esse serviço que você oferece, você já tem a equipe formada para para atender esses pedidos desses clientes. Quando o cliente te contrata para essa consultoria, você tanto pode dar treinamento para os funcionários que ele já tem, quanto se ele falar assim, eu quero uma equipe externa. Isso. Não sendo a sua, assim, ele quer novos funcionários para fazer aquilo, para aquele departamento. Isso é a consultoria. Você procura as pessoas? Sim, a gente faz também o recrutamento desses profissionais. Então, na consultoria, quando eu vou implantar,
uma controladoria, a gente tem um scriptzinho. Então, primeiro a gente vê as necessidades, o software adequado, já mensurei tudo direitinho, então agora eu vou para formar a equipe. Então, eu já tenho, às vezes, profissionais dentro do escritório. Às vezes eu não tenho, mas eu quero aproveitar alguém. Então, a gente entrevista todas aquelas pessoas que ele acha que pode estar dentro da controladoria. Fizemos toda aquela triagem interna e tal, ainda não identificamos, aí a gente vai para o mercado. Tá? Aí a gente vai para o mercado, eu participo de todo esse recrutamento desse profissional, selecionamos esses profissionais, aí a gente começa a colocar em prática os fluxos e procedimentos. Se alguém que estiver assistindo quiser ser da sua equipe, Isso. pode te chamar? Pode. Esses profissionais não são da minha equipe na consultoria, Sim. são funcionários Do do escritório. escritório. Entendeu? Você na vai consultoria. inserir eles no Eu escritório. vou Ou recomendá-los aproveitar dentro do até, escritório. Ou aproveitar funcionários do próprio escritório, tá? Então, onde que a gente faz a captação desses profissionais? No nosso site da Casa Gestão Legal, tem um link de Vai banco ficar de o link talentos. aqui Que também. legal. A gente É. vai colocar esse link também na descrição do vídeo. Exato, tem um link lá de banco de talentos. Então, a pessoa é só fazer o cadastro, que toda vez que a gente tem uma vaga, às vezes quando o cliente ele não quer que divulga, então eu já vou direto ali no meu banco e já faço a triagem ali do que eu tenho. Porque assim, quem me procura para fazer essa triagem não quer divulgar. Exato. Não quer divulgar no LinkedIn, ele quer que eu faça essa intermediação e a seleção. É isso Porque aí. eles confiam tanto no meu trabalho e no trabalho que eu já faço há muitos anos, Exato. que eles sabem que eu vou acertar a pessoa, porque geralmente eu já conheço a cultura daquele escritório. Então eu já sei lidar com aquelas pessoas que estão ali dentro, então ele já me pede a indicação. Exatamente. E eu nunca errei na indicação. Nossa, Tem gente Andréia, muito bem. eu tô difícil agora de acertar, menina. Eu tô com uma dificuldade de Então muda contratação. faz o ponopono, Porque o cliente ele não quer perder tempo, vamos supor, Ele não quer. de fazer um treinamento e a pessoa não dá certo, Exatamente. de acontecer alguma coisa. Ele está te contratando para você já levar a pessoa certa. Exatamente. Mas assim, mas eu já demorei 1 ano para entregar uma pessoa. Eu não faço isso só pelo dinheiro em si. Eu tenho aquela responsabilidade de estar entregando aquele profissional que tem o perfil daquele escritório. e eu te falo além. Na consultoria, se eu não colocar um profissional lá adequado, a minha consultoria não é vista. Pois é, e a gente... Ela não vai ser aplicada, aí ele vai falar, poxa, gastei um dinheirão, dinheirão e o eu negócio não teve está resultado. funcionando. mas Porque alguém tem que colocar em prática aquilo que a gente por desenhou. isso que eu acredito que o treinamento interno e o aproveitamento de pessoas que às vezes estão insatisfeitas em determinada área dentro daquele escritório, vai enxergar na controladoria jurídica uma excelente oportunidade, porque o que eu percebo? Várias pessoas desistindo da área técnica do direito, porque não tem aquela aptidão. Eles jogam lá no meio do trabalhista, joga lá no meio do civil, joga não sei o que, a pessoa não tem mas pelo dinheiro acaba aceitando. E aí, quando você vai implementar a controladoria, que você vê que aquela pessoa ali tem aquilo, você já treina ela e ela passa a sorrir, passa a ser feliz. Exato. E aquela pergunta que não quer calar de novo: quanto hoje ganha um controller? Tipo, Essa é uma outra também. Porque tem escritório Vai que não quer investir, depender do perfil do profissional. Mas aquele que já chegou no Pois é, topo, ele hoje está eu preparado para ser controller. Hoje eu tenho coordenadores de controladoria que recebem de 10, 12, até 15 mil reais. Tá? Aham. Agora, o que a gente encontra no mercado, muitas vezes, é um profissional que não está gabaritado. E aí ele E é quer visto... ganhar muito, né? Exatamente. É, E aí às ele vezes vai- fala que tem experiência em controladoria e não tem. Quando vai sentar na cadeirinha, não Não- sabe fazer as coisas, Não né? entrega. Então, eu né? falo que os justos pagam pelos pecadores, né? Então, assim, a gente vê hoje o mínimo que eu hoje proponho para um escritório, tipo assim, quando ele quer contratar alguém júnior para começar, eu falo com ele, no mínimo, R$ 2.500, Aham. tá? Porque eu acho que, tipo assim, se a gente não nos valorizar, quem vai nos valorizar? Né? Mas, infelizmente, eu me deparo, às vezes, no mercado com profissionais muito medianos. Aham. E aí a gente vai ver gente pagando 1.500, 1.700, 2.000, entendeu? Tem uma escadinha também, né? Exatamente. Não é porque fez um curso de controladoria que você já vai sair expert, vai sair um controller.
A Carmélia acabou de falar aqui nessa entrevista toda que tem formação técnica para isso. Além dos treinamentos que ela dá, é uma escada, né? Gostaria de convidar um telespectador que está aqui, só para ele dar uma opinião para a gente. Eu não ia fazer isso com ele, não, mas eu acho importante. O Júnior, é Júnior, né? Não vou falar o nome dele. Fala seu nome, Júnior. Mardson. O Mardson, ele chegou aqui com a Carmélia e eu já fiz várias perguntas para ele. Aí ele falou assim para mim que, tô no 3º período de Direito. Eu falei assim, você já ouviu falar... Você já tinha escutado falar em controladoria jurídica? E ele ficou meio assim. Já? Já tinha ouvido falar? Não. Na faculdade não ensina nada, não tem uma direção certa, não mostra essa parte tecnológica do escritório, o software, onde que a gente vai mexer, onde que a gente vai olhar as coisas certas. Você tem quantos anos? Eu, 18. 18 Fazer anos, 19. gente. Agora, tecnologia você entende bastante, né? Sim. Mexer lá, fazer o contra, não sei o quê. A No Linda ensino tem hora médio que eu ela faz fiz uns técnico. movimentos lá no teclado. Eu falei assim, como que você fez isso? Ela acha que eu tô até vigiando ela, tem hora, mas não Ela é. fica lá atrás tentando que é? aprender e Porque, saber assim, o que eu tô fazendo. Eu sou da informática, Sim. mas não... A tecnologia hoje tá muito avançada. Mas Então, tá na área assim, da a gente vai tecnologia. ficando... Parece que lento, né? Isso aí. A gente quer acelerar e não consegue. E o que você está achando aí desse estágio, esse primeiro contato com a controladoria? Você acha que você tem essa aptidão para gestão, administração e somado aí com a tecnologia? Você acha que tem esse perfil? Olha, eu sou formado em técnico de informática, então é uma área que eu tenho já uma certa desenvoltura. E acho que se a pessoa não tem uma certa eficiência com a tecnologia, lidar com a tecnologia, saber mexer com isso tudo, ela não vai para frente nessa área. Tá morto, né? Praticamente. Acho que daqui uns... Você tem que falar isso lá na faculdade, dar um jeito de Sim. implantar essa matéria. Porque se a pessoa não sabe ou mexer no computador... ajudar o pessoal, porque assim, na época da minha faculdade, o pessoal não sabia nada de tecnologia, né? Nada. Nada. Mal sabia usar o PJR. né? Os processos eram físicos, e né? ensinava a gente ainda coisas bem... E aí, tipo, tem que implementar isso, Sim, né? a faculdade os não chega professores no nem aluno. sabem, né? Eu falo que tenho dificuldade com professores. Que não... Não instiga, né? Não aluno a essa. instiga o aluno a pegar, olha, vamos sentar aqui, vamos ver como que vai entrar aqui no PJR, ver como que tá o andamento do processo, em qual fase que tá, e etc. E se a pessoa não tiver a mente aberta para aprender a mexer no software da empresa, lidar com a papelada toda e transferir para o software, não vai ter um desenvolvimento completo. Certo. Você tem um grande profissional aqui pela frente para Não te é? ajudar, para te É apoiar, meu né? pupilo, em breve vai ser É. um lindo. É o Léo lindo dela, gente. Não é? Em breve vai ser um lindo. Ai, gente, a gente vai ter que encerrar, né? Porque senão fica um vídeo muito longo. Sim. Mas eu ainda vou apertar você mais um pouquinho, Pode porque eu falei que no final eu ia perguntar isso. Dentro aí dos softwares, né? O Júnior vai poder até ajudar. Que você já deu consultoria, já teve acesso e que você teve um retorno positivo dos profissionais que colocaram, né, que implementaram a controladoria jurídica e também, tipo, 2 dicas de livros ou de primeiro contato que aquele profissional que já é da área jurídica quer ter ser um controle. Tá, então vamos primeiro para os softwares. Isso. Eu gosto de 4 softwares, tá? Que atende aí a todos os perfis de escritórios de advocacia. Desde escritório, o pequenininho porque departamento jurídico tem outros softwares também que eu acho mais legal, tá? Então, hoje, para escritório de advocacia, eu gosto do ADVWin, que é da TWT. Anota aí, gente. Eu gosto do EasyJur, AutoJur e Tecnojures. São os 4 que eu gosto, tá? E são de Minas, são de onde? Olha, o ADVWin é de Minas, o AutoJur é do Sul, Tecnojures também eu acredito que é do Sul ou de São Paulo, o EasyJur é Minas, Uberlândia ou Uberaba, se eu não me engano, tá? Então, são 2 de Minas, e o restante, o AutoJur tem certeza que é do Sul,
mas o Tecnojuros eu não tenho certeza se é sua ou de São Paulo. Você Tá? acha que esse está entregando Esses são os 4 que eu sempre recomendo para os meus clientes, tá? Sim. Para escritório de advocacia. Departamentos jurídicos, Qual que é a esses... diferença? Fala aí, pessoal, a diferença de departamento jurídico para escritório jurídico. Pois é. O que acontece? Departamento jurídico normalmente não faz controle de prazo. Ele não precisa, às vezes, de publicação. Certo. Ele precisa de um software que ele consiga fazer uma gestão melhor. Então, ele precisa de fazer um cadastro da pasta, incluir o maior número de informações possíveis daquele processo de sentença favorável, desfavorável, por pedido, condenação por pedido, tá? Se é trabalhista, todas aquelas questões de informação do reclamante, testemunhas, local, evolução salarial, carga e salário e tal. Então, assim, o departamento jurídico, ele não precisa de prazo, publicação. Por quê? Porque ele normalmente tem um escritório terceirizado que faz todo esse controle, então ele não precisa fazer desse controle. É preciso ter um workflow bacana de que fez o cadastro, mandou um chamado para o escritório basta esse chamado de que complementou o cadastro, provisionou. Então, ele precisa ter um workflow bacana de comunicação entre departamento jurídico e escritório de advocacia. Então, assim, tem um pouco de diferença. Esses 4 atendem, às vezes, departamento jurídico? Sim. Mas tem outros, às vezes, que eu acho mais adequado. Vai depender do departamento jurídico. Que eu gosto do Elo e do Spider. Tá? Então, assim, tem também outros. Esses 2 eu conheço. É. Mas atende escritório também. Também, eu tenho escritórios, né, inclusive de grande porte, que tem o Spider. O Elo, eu nunca vi em escritório de advocacia. Mas ele atende, eu vou até estender um pouquinho, porque assim, hoje a gente tem escritório físico em algumas áreas, que tem em vários estados, mas tem o digital também, né? Sei. E aí esses aí atende a área? Atende, todos. Consegue trabalhar no... Como que fala quando a gente está... Online, de forma remota. Remota. Sim. De forma remota. Todos eles. Todos. Eu falo que hoje, sistema que não é online, ele está fracassado. Fadado ao fracasso. Sim. Né? Hoje, 100% é online. Tá? Entendi. Você entra ali na internet, é como se fosse um site. Anotaram, né, gente? Né? E os primeiros contatos do controle, quem quer se formar e se qualificar nessa área? Para quem já é advogado. Vamos falar para quem já é advogado. Então, vamos lá. Além de fazer meu curso, né? Claro. Nós vamos deixar os links já vai botar o todos. link aqui. Que vai ter. Teve um agora, dia 15 e 16 de julho. Então, só daqui 3 meses vai ter Eu de quero novo. que você faça o completo. Eu não aguento Pois esse negócio, eu vou fazer o básico agora e depois eu gosto do negócio. Faz um Não, pacote esse é e o resolve avançado, tudo. que é o completão. Ah, isso mesmo, eu gosto desse. É o completão, esse que é daqui 3 meses. Eu não tenho a data certa, mas lá no nosso site tem a data, daqui 3 meses, tá? Uhum. E a indicação de livro também que você pediu para esses profissionais. É o seu. Eu vou falar Gente, do livro a qual o gente, seu. Vocês não estão Não é entendendo meu, quem eu eu sou trouxe. coautora desse mas livro, vocês não estão entendendo quem está aqui. que é Gestão, Empreendedorismo e Inovação na Advocacia, tá? A qual eu sou coautora. Com pessoas brilhantes, Lara Selen, outros coautores excepcionais. Eu sei, mas eu acho que você não é aquela pessoa de palco, que eu amo isso. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Carmélia não é de palco, ela é real, ela transforma, ela entrega, e eu conheço muito bem o trabalho dela. Então, assim, geralmente ela tá também nas redes sociais, tem, né, o site, tem o YouTube, mas o que eu vejo de diferencial nela, dos que são famosos, é que você não é de palco. Não é só autora, não é só de livro, você entrega. E a gente tem um resultado, assim, dentro do meio jurídico, quando a gente vai conversar, quando eu vou conversar com os escritórios que eu tenho parceria, é o nome Carmélia que aparece na boca de todo mundo. E o contrário de muitos outros que são estrelinhas aqui nessa área e que as pessoas falam, Andréia não entregou o que prometeu. E aí bom, a gente tem que feliz. fazer essa diferenciação. Obrigada, Júnior, pela sua participação. Carmélia, quer deixar mais algum recado? Eu quero deixar o seguinte, vamos nos valorizar, né? É uma área nova do direito. Se a gente não se valorizar, se a gente não se impor aí
no mercado. Se a gente não se valorizar, as pessoas não irão nos valorizar. Então, se especialize nessa área. Essa não é uma área que, tipo, qualquer pessoa pode sentar na cadeirinha e fazer o serviço, tá? Então, assim, se especializem nessa área, sejam profissionais gabaritados em controladoria jurídica, porque o que eu falo é o seguinte: chega de amadorismo. Controladoria jurídica é uma área nova do direito. É uma área nova e necessária. E necessária. Então, assim, vale a pena. E essa questão de se valorizar, você precisa criar autoridade naquilo que você promete. Não adianta fazer só um curso e tal e não entregar o resultado. É isso que eu falo muito. Porque tem muita gente aí fazendo cursinho de internet, fazendo isso, fazendo aquilo, fala que é especialista e não entrega aquilo que os escritórios precisam. Resolve a vida do cliente. Isso, entrega para o cliente. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Esse programa talvez vai ao ar no dia 11/7, às 11h11. Eu mando o link para vocês e todos os links necessários para vocês se conectarem com a Carmélia Alves. Obrigada. Obrigada, linda. Tchauzinho. Tchau, tchau.